Bom dia, meus alunos. Continuando então o nosso assunto de Revolução Industrial, vamos ver a segunda e a terceira fase, que nada mais é que a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. E por último, nós veremos os impactos da Revolução Industrial na sociedade, no mundo inteiro. Que mudanças elas trouxeram para a sociedade. Tá ok? Vamos lá então. Vamos então à nossa aula. Numa primeira parte veremos a segunda Revolução Industrial, depois veremos a terceira Revolução Industrial, que é a que vivemos hoje, e por último, os impactos da Revolução Industrial na sociedade e no mundo, ok? Agora, vamos à nossa aula propriamente dita. Vamos ver então a segunda Revolução Industrial, que ocorreu entre os séculos XIX e XX. Aí no primeiro tópico da nossa transparência, nós vemos aí que o leão britânico e a largada atrasada das outras nações. Por que esse termo leão britânico? A Grã-Bretanha largou quase 100 anos na frente das demais nações europeias e dos Estados Unidos, em termos de Revolução Industrial. Eles estavam dominando o comércio mundial no século XIX, lançando seus tentáculos sobre todas as partes do mundo. Todas as partes do mundo. Ou as grandes nações começavam as suas industrializações, ou sucumbiriam ao poder econômico britânico. Diferente da Inglaterra, que a Revolução Industrial ocorreu de uma forma, digamos assim, quase que natural, a evolução da sociedade com as revoluções inglesas, que criou as condições de acúmulo de capital e etc., para que eles pudessem investir na industrialização. As outras nações não, as outras nações tiveram modos diferenciados de se industrializar, como nós veremos aí agora na segunda Revolução Industrial. As principais características em termos de inovações técnicas da segunda Revolução Industrial, que estão nesse próximo tópico aí, foram exatamente o aço, a energia elétrica, o combustível petrolífero, o motor a explosão, produtos químicos, automóvel, avião, telefone, rádio e cinema. Vamos detalhar um pouquinho cada tópico desse daí. O aço, que é um produto industrial, também é matéria-prima, particularmente da indústria de base ou pesada. Isso é uma novidade. Na primeira Revolução Industrial, a que ocorreu na Inglaterra, ainda não se conhecia o aço. O aço é um produto de maior resistência, de maior utilidade nas indústrias. A energia elétrica e o petróleo com a indústria petrolífera, foram utilizados como combustível, como motor, que deu maior dinamismo à produção, fazendo-a crescer e diversificar. O motor a explosão, que substituiu o motor a vapor da primeira Revolução Industrial, o fez com muito mais eficiência, dando mais ainda produtividade às indústrias na segunda Revolução Industrial. Isso não quer dizer, gente, que essas inovações aqui não foram utilizadas na Inglaterra, não. A Inglaterra teve a primeira Revolução Industrial e também na segunda aperfeiçoou seus sistemas. A indústria química, que teve um emprego em largas áreas, inúmeras outras áreas, também foi uma novidade da segunda Revolução Industrial. A grande evolução dos transportes, com o carro, que inicialmente era para transporte de pessoas, depois passou a evoluir para transportar também mercadorias. O próprio avião, todas essas invenções, com seus aperfeiçoamentos e evoluções, foram encurtando as distâncias e ganhando tempo. O tempo é importante no mundo moderno. O telefone, dando mais rapidez às negociações e decisões, eliminando as distâncias. Antes do telefone, as comunicações eram mais lentas e mais difíceis. O rádio e o cinema, que revolucionaram as comunicações, massificando os gostos e preferências por meio da propaganda, particularmente no rádio. E o cinema de uma maneira mais subliminar, também massificando gosto e preferência. Agora vamos ver como é que foi essa Revolução Industrial nos outros países. Isso aí até agora foram coisas comuns que eu falei aqui.
de todos os países. Agora vamos ver o detalhe de cada um deles na Revolução Industrial. Como é que foi na França? A França era um país, naquela época, antes do início da Segunda Revolução Industrial, um país agrário, de grandes extensões e com transporte deficiente. Eles não tinham uma burguesia tão influente e tão forte quanto a inglesa. Então, a industrialização se deu com muita intervenção estatal. Houve um investimento inicial na produção de artigos de luxo, que é o que eles estavam mais acostumados. A aristocracia francesa tinha um gosto refinado. Então eles começaram a investir em artigos de luxo, que eram vendidos em grandes e famosas lojas de departamentos, como mobiliários, tecidos finos, rendas, chapéus, perfumes, que até hoje a França é famosa por seus perfumes, por suas roupas finas também, e outros adereços. Foi investido inicialmente pelo setor privado em ferrovias para melhorar os transportes, mas depois o Estado entrou, porque a iniciativa privada não tinha tanto recurso assim. O Estado entrou e esse período da Revolução Industrial Francesa, de certa forma, coincidiu e ficou também conhecido como bonapartismo. O que era bonapartismo, professor? Vocês vão me perguntar. O bonapartismo é o regime político com executivo forte e controlador, que foi o caso de Napoleão III, que investiu na industrialização da França. Então teve uma grande intervenção estatal nessa industrialização. E rapidamente a França se industrializou e se tornou uma das potências industriais europeias em pouco tempo também. Isso na metade aí do século XIX. E na Alemanha? Vamos ver agora como é que foi na Alemanha. A Alemanha era um país que tinha vários estados, na realidade não era um país, né? A Alemanha, que eu chamo de Alemanha, na realidade eram vários estados, onde se cobravam impostos elevados, havia taxas cobradas para o trânsito de mercadoria para um estado ao outro. Era uma nação, mas não era um país. Então eram vários estados. Eram os estados agrários antes da Revolução Industrial e com largo uso da servidão. Vejam só, em servidão, resquícios ainda do feudalismo. Então, séculos depois aí, ainda se tinha a servidão na Alemanha. E liderados pela Prússia, vários estados alemães apoiaram e bancaram o estabelecimento de empresas capitalistas, particularmente nas minas e na criação de indústrias. Então foi assim que começou a Revolução Industrial na Alemanha. E nós não podemos deixar de citar o Zollverein, que foi nada mais nada menos, ficou conhecido como Zollverein, a União Aduaneira. Foi o primeiro importante passo no estabelecimento das condições favoráveis para a industrialização. Como eu disse que eram vários estados, eles se uniram para obter uma união aduaneira, eliminando gradualmente as barreiras alfandegárias e centralizando as decisões. E isso criou as condições ideais para uma industrialização na Alemanha. Em suma, administrativamente, depois do Zollverein, em termos administrativos, o Estado alemão praticamente estava unificado. Eles aboliram a servidão, estabelecendo o trabalho assalariado. Tudo isso aí criando mais condições ainda para a industrialização. E tudo isso foi feito de uma maneira revolucionária? Não foi feito de uma maneira revolucionária. Isso foi conduzido pela aristocracia, conhecida como aristocracia Junker, que eram grandes proprietários rurais e militares. Então, na realidade, foi uma modernização da Alemanha, uma modernização conservadora, mantendo a aristocracia no poder. Não houve uma revolução como na França, teve a Revolução Francesa, logo em seguida. Não teve a revolução como na Inglaterra, as revoluções inglesas. Então foi uma modernização conservadora. Eles apoiaram a construção de ferrovias, que foram em grande medida importantes para ligar os diversos estados alemães e estimular ainda mais a industrialização.
cujo carro-chefe, quer dizer, o carro-chefe da industrialização alemã foi a indústria de base, ou a indústria pesada, ou a indústria de máquinas, de bens de produção. Resumindo, a industrialização foi, em certa medida, a grande estimuladora da unificação alemã, que foi concluída em 1871. E assim foi na França e na Alemanha. No próximo slide nós vamos ver nos Estados Unidos e no Japão. Ok? Vamos agora ver a segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos e no Japão. Apenas alguns detalhes aqui para que fique fixado na mente de vocês os principais aspectos nesses dois países. Nos Estados Unidos, cuja Revolução Industrial começou no início do século XIX, ela ganhou um impulso grande após a Guerra Civil Americana, ou a Guerra da Secessão. E, particularmente nos estados do norte da União, quer dizer, os estados da União, que os do Sul eram os confederados, os estados da Confederação. Os estados do Sul, além de terem uma estrutura mais agrária, voltada à produção para exportação, plantations, etc., eles estavam em colapso devido à destruição da guerra. Então, como eu disse, ganhou um impulso grande após a Guerra Civil Americana, que terminou em 1865. Foi preciso construir nos Estados Unidos, devido à sua extensão territorial, uma extensa malha ferroviária, que foi construída dando maior rapidez e eficiência às ligações e transportes de produtos. Vários inventores desenvolveram diversos produtos durante a Revolução Industrial Americana, inclusive com aperfeiçoamentos de técnicas de produção e etc. Henry Ford criou a produção em série para automóveis, inaugurando uma produção em massa desse bem, o que ficou conhecido, juntando ali as normas e métodos de racionalização da produção concebidos por ele, ficou conhecido como Fordismo, que nada mais é do que uma teoria de especialização industrial. Segundo Ford, as empresas industriais deveriam se especializar em um produto somente, e também que cada trabalhador em uma só tarefa, especializar numa só tarefa, para que se obtenha a máxima capacidade de produção. Isso aí foram os principais aspectos aí da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial nos Estados Unidos foi tão intensa ali a partir após a Guerra da Secessão até o início do século XX, que no início do século XX os Estados Unidos já era uma das maiores potências mundiais, e superando a Grã-Bretanha após a Primeira Guerra Mundial. Com relação ao Japão, nós temos que levar em consideração que o Japão era um país feudal antes da Revolução Industrial, com características feudais. Era governado por senhores guerreiros, conhecidos como shoguns. E com a restauração Meiji, quando restauraram o Império Japonês, em 1868, o país iniciou o seu processo de abertura internacional e industrialização. Detalhe aqui que o próprio governo americano, em meados do século XIX, exerceu uma pressão militar com uma frota americana para a abertura dos portos japoneses às nações industrializadas, particularmente o próprio Estados Unidos. E foi durante o governo da restauração Meiji que foi criada a missão Iwakura, em 1871, que foi uma missão diplomática dirigida à Europa e Estados Unidos para o reconhecimento internacional do novo governo e também, e principal delas ali em termos de revolução industrial, também coletar ideias para a modernização do país. E o governo japonês, depois que trouxe essas ideias, colocando em prática, investiu fortemente na industrialização e depois de criar várias empresas industriais, passou para a iniciativa privada com preços bem abaixo do investido, dando início ali à industrialização japonesa, que teve um crescimento também muito rápido, muito meteórico,
e investiu também em educação para dar suporte a esse desenvolvimento industrial. No início do século XX, o Japão já era uma potência industrial, com uma grande esfera de influência na Ásia, particularmente na Coreia e na China. Destaco aí que em 1904 e 1905, o Japão chegou a derrotar a poderosa Rússia na Guerra Russo-Japonesa, como eu disse, 1904 e 1905. Então, com isso, a gente fecha aí os aspectos da segunda Revolução Industrial nos principais países industrializados nesse período. Ok? Vamos ver agora o que foi a terceira Revolução Industrial, que teve início ali em meados do século XX e se desenvolve até hoje. Como nós vimos nas etapas anteriores da Revolução Industrial, na primeira e segunda Revolução Industrial, o que mais caracteriza cada fase são as inovações, as novas tecnologias. Entre as tecnologias da terceira Revolução Industrial, nós temos aí o microcomputador, a microeletrônica, a robótica, a engenharia genética e a telemática. Essas novas tecnologias diminuíram ainda mais as distâncias. O mundo ficou cada vez menor. A velocidade da informação é quase em tempo real. O que acontece do outro lado do mundo, ficamos sabendo em questão de segundos depois, às vezes minutos, segundos depois, facilitando a gestão das empresas. Então, isso daí são as principais inovações. Nós temos também uma mudança no sistema de produção industrial, que teve início ali após a Segunda Guerra Mundial, com o Fordismo dando início, dando sinais de esgotamento. O Fordismo, que era um sistema de produção rígido e determinando especializações, versus o Toyotismo, que surgiu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O Toyotismo tinha uma característica de ser mais flexível e levou esse nome por causa da empresa Toyota, que foi fundada ali na década de 60, se não me engano. Então, as principais características do Toyotismo, além de ter um sistema de produção flexível, é a automação industrial, com a utilização da robótica, da mecatrônica. Também tinha diretrizes no sentido de diminuir os estoques, dando mais flexibilidade. As indústrias passavam a solicitar a matéria-prima de acordo com a demanda, economizando espaço, que era usado no armazenamento, economizando recursos, mão de obra e tempo. Um investimento grande também na área de pesquisa. Indústrias produtoras de alta tecnologia foram criadas. Então, investimentos maiores e contínuos em pesquisa e inovações. O conhecimento passou a ser um produto valiosíssimo. Então, o conhecimento passou a ser um produto. E passou a exigir também mão de obra cada vez mais especializada, mais qualificada. Com isso, surgiram novas profissões e especializações. Mercado de trabalho cada vez mais exigente. A microinformática, mecatrônica, telecomunicações, robótica, biotecnologia são os principais ramos de pesquisas hoje. E com isso, surgiram novos cursos, novas profissões para atender um mercado cada vez mais exigente em qualificação. Houve uma reorganização espacial das empresas transnacionais. As empresas perderam a característica nacional, migraram suas instalações de um país para o outro conforme seus interesses, onde era mais barata a mão de obra principalmente, onde era melhor para produzir determinados produtos. Um veículo pode ter suas peças ou partes fabricadas em vários países hoje em dia e ainda serem montados em outros países. Então existem montadoras no Brasil cujas peças vêm de diversas partes do mundo. E isso é uma característica das empresas multinacionais ou transnacionais, que têm sede normalmente no seu país de origem, mas que têm filiais em todo o mundo. Então perdeu-se a característica nacional das empresas. Nós temos, por exemplo, a Volkswagen do Brasil, a Ford do Brasil, e a Toyota do Brasil e assim por diante. Mas na realidade são filiais das suas sedes, que estão nos países de origem. As novas empresas transnacionais, elas exigem
investimentos constantes. Exige investimentos em melhoria, em pesquisas e melhorias e processos, para que possam se manter competitivas no mercado mundial. Então, o mercado mundial, além de ter essa amplitude, essa velocidade da informação, a importância do conhecimento, então eles investem cada vez mais em pesquisas, melhorias de processos, entendeu? Tudo isso daí é uma característica das empresas hoje em dia, senão elas não sobrevivem. Nós vemos aí empresas que existiam há 20, 30 anos atrás, não existem mais, porque não acompanharam a evolução. Não acompanharam essa evolução toda. Então é uma característica também da terceira revolução industrial. Ok? Vamos então agora à parte final da nossa sequência didática. Quais foram os impactos da revolução industrial na sociedade? Na sociedade que eu digo é na sociedade, no mundo como um todo. Então nós temos aí o primeiro tópico, maior produtividade com menos mão de obra. O simples fato da introdução de máquinas na produção, lá na primeira revolução industrial, a maquinofatura, já foi um fator multiplicador da produtividade. E a partir das demais evoluções ao longo dos séculos, como o surgimento de microinformática, mecatrônica, telecomunicações, robótica, biotecnologia, nanotecnologia, associadas às melhorias de processos e gestão que ocorreram nos últimos anos, a produtividade tomou dimensões jamais vistas, empregando cada vez menos mão de obra e exigindo cada vez mais qualificação dessa mão de obra, cada vez mais especialização dessa mão de obra. Temos também aí a questão do capital. O capital que nos primeiros anos da Revolução Industrial foram de famílias, de pessoas que tinham capital e resolveram investir na produção industrial, depois esse capital passou a se unir ao capital financeiro. Houve a junção do capital industrial com o capital financeiro, formando as grandes corporações nacionais, e que culminaram por transformando-se em empresas multinacionais ou transnacionais, como nós vimos no último slide. Então surgiram as empresas transnacionais ou multinacionais. Com relação às condições de trabalho, que no início nós tínhamos uma divisão nítida lá de trabalho masculino, feminino e infantil, em que o trabalho feminino ganhava praticamente a metade, as mulheres ganhavam praticamente a metade do que os homens ganhavam, e as crianças a metade do que as mulheres ganhavam. E o emprego farto de mão de obra infantil, que hoje em dia é combatido. Então, no início tinha essa diferença nítida e gritante, com farta utilização de mão de obra infantil. Hoje, essas diferenças reduziram bastante, com os movimentos pela igualdade de gêneros e na busca de uma legislação mais igualitária. E o trabalho infantil, que tem sido muito combatido pelas autoridades também do mundo inteiro. Mas, no entanto, em termos estatísticos globais, eu não quero dizer, por exemplo, que numa mesma empresa, na mesma função, não é comum você ter um homem ou uma mulher ganhando salários diferentes. Mas, em termos gerais, em termos estatísticos, pelos homens ocuparem os postos de trabalho melhores remunerados, nós temos ainda uma diferença entre a remuneração de homens e mulheres, que são assim, é uma busca constante de movimentos pela igualdade nessa questão salarial, na igualdade de gênero. Nós vemos, por exemplo, que um tenente do Exército ou uma tenente do Exército ganha a mesma coisa, mas nós temos muito mais tenentes homens do que tenentes mulheres. Então isso daí que acaba estatisticamente dando essa diferença. Nós temos também a questão das longas jornadas no início da industrialização, mais de 12 horas de trabalho. Então, surgiram diversos movimentos dos trabalhadores em defesa de uma carga horária mais justa. Então, foram surgindo regulamentações que aos poucos foram estabelecendo carga horária. Hoje em dia, o normal de carga horária é 8 horas, algumas profissões 6 e assim por diante. Então, com isso também, devido à busca desses direitos, os trabalhadores se reuniram, se juntaram
e formaram os sindicatos. Os sindicatos que buscam as reivindicações dos trabalhadores, para que essas reivindicações tenham mais força. Com relação à população e às cidades, nós temos aí impactos interessantes. Primeiro, em termos industriais, né, uma expansão produtiva, oferecendo mais, ao mesmo tempo que diminui a mão de obra, mas oferece mais variedades de mão de obra. Então, produtos de nanotecnologias, automóveis, aviões, indústria espacial, produtos de alta tecnologia, software, e aqueles tradicionais, vestuário, ferramentas, alimentos, e também a indústria também atingiu o campo. Nós temos hoje em dia a agroindústria, que o Brasil é bastante forte nesse ramo. Houve como impacto também importante, houve um aumento do setor de serviços. Então, oferecendo mais mão de obra no setor de serviços. Então, ligados ao comércio, ao setor financeiro e até mesmo em caráter mundial. Hoje nós temos bancos dos Estados Unidos, da Inglaterra, que se estabeleceram no Brasil. Santander, BID e outros mais. E também a própria Bolsa de Valores é um exemplo disso, também do aumento do setor de serviços. Houve um crescimento urbano desordenado, sem planejamento, criando comunidades popularmente conhecidas como favelas, onde milhares de pessoas vivem em condições de saneamento básico muito precárias e em espaços reduzidos, em condições realmente muito ruins. Na maior parte das vezes, essas comunidades são dominadas por facções criminosas, onde a autoridade estatal é quase ausente. Outro impacto importante foi as desigualdades sociais, tanto nacionais e até mesmo mundiais, onde temos países desenvolvidos e ricos, com alto padrão de vida, e países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que não ficam muito bem nesse quesito em termos mundiais, com destaque para o continente africano, que possui as nações mais pobres do planeta. Então, em suma, os impactos são esses aí. São os impactos principais da industrialização. Ok? Com isso a gente encerra o nosso assunto de revolução industrial, que nós vimos em 3 fases, mas em 2 aulas. Forte abraço a todos aí, saúde para todos.